Os argentinos são criaturas indizivelmente estúpidas. Quem disse isso foi ele, Albert Einstein. Eu sei que atribuíram muita lorota na internet, como se Einstein tivesse dito, e não foi ele que falou, mas essa é verdade. Tá aqui nesse livro, o diário, né, os diários das viagens de Albert Einstein, nesse caso na América do Sul, uma viagem feita em 1925. Quer outra frase? Então, toma! Vamos lá, pegando aqui a página. Os negros estão gradualmente desaparecendo através da miscigenação porque os mulatos não possuem poder de resistência. Os índios são relativamente menos numerosos. Fecha aspas. Outra frase de Einstein nesse diário. Aliás, você sabia que Einstein esteve aqui no Brasil há 100 anos? Foi em 1925, uma viagem que rolou aqui para a América do Sul. Passou por Argentina, Uruguai e também pelo Brasil. Te conto aqui o que ele achava de nós brasileiros, do nosso povo, dos uruguaios. Spoiler, gostou dos uruguaios, viu? E os argentinos não gostou muito deles, viu? E te ajudou a pensar. O Albert Einstein era racista? Ele era xenofóbico? Eu trago ainda arquivos que eu pesquisei na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional. Aqui é pesquisa, hein? O papo é bom. Roda a vinheta. Fala, meus bons, tudo certo? Terminei de ler recentemente esse livro aqui, ó, Os Diários de Viagem de Albert Einstein, é da editora Record, e ele traz aqui as imagens originais do diário e também a tradução logo ao lado para o português. O livro original, claro, em alemão, né? O Albert Einstein era alemão. E traz também a contextualização, o auxílio de pesquisa para estender essa viagem para a América do Sul. Eu fiquei, gente, muito assustado com o que eu encontrei aqui. Algumas frases, expressões que são, sim, bem xenofóbicas, bem racistas. Então vamos aqui a algumas delas. Para quem tem o livro, vamos acompanhando aí pela página 43. A gente começa por lá. Separei aqui no nosso roteirinho. Vamos lá. Os argentinos são criaturas indizivelmente estúpidas. Estou livre deles, finalmente. No que diz respeito ao intelecto e outras questões, são membros da classe rica e ociosa. É uma das frases falando mal dos argentinos, hein? Vamos para a página 50, e aí ainda sobre argentinos, né? Vamos pegar aqui a frase. Ele diz: índios invernizados, ceticamente cínicos, sem qualquer amor pela cultura, degenerados pela banha bovina, falando dos argentinos. E o Brasil, gente? Olha, a opinião do Einstein aqui sobre o Brasil não foi lá grandes coisas, viu? Foi mais neutra, mas também não poupou palavras para falar de nós brasileiros. Ele elogiou o Brasil, falando sobre o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e inclusive elogia visitar o Rio, mas ele diz o seguinte, aqui nós vamos lá para a página 177, que é onde a gente tem mais informações sobre o Brasil. Todos me dão a impressão de terem sido amolecidos pelos trópicos. O europeu precisa de um estímulo metabólico mais intenso do que a atmosfera eternamente mormacenta tem a oferecer. De que valem a beleza e a riqueza naturais nesse contexto? Acho que a vida de um escravo europeu ainda é mais rica e, acima de tudo, menos idílica e nebulosa. Ou seja, para ele, um escravo europeu é mais inteligente e tem a vida melhor do que a gente que vive aqui no Brasil, nessa época, hein? Gente, na visão dele, os europeus eram sim pessoas mais inteligentes. Ele tinha essa visão xenofóbica. Ele chegou a dizer que os trópicos, né, como vocês ouviram, amolecem a gente, que a nossa temperatura, nosso clima, nosso tempo aqui do Brasil, ele dá amolecido nas pessoas, né? E diz até que nós somos incapazes de ver beleza aqui no Brasil. Ah, é um país bonito sim, mas essa gente é tão pequena que nem nessa beleza eles conseguem enxergar. Ele visitou só o Rio de Janeiro nessa visita, tá bom? Ele foi no Pão de Açúcar, no Jardim Botânico, e aí escreveu essa frase aqui, ó. Jardim Botânico, bem como a flora de modo geral, supera os sonhos das 1001 noites. Tudo vive e cresce a olhos vistos, por assim dizer. Dizendo assim, então, que gostou muito, que viu muita beleza por aqui. O Einstein se refere diversas vezes a nós da América Latina como macacos. E aí, uma ponderação, não é uma questão racial exatamente, gente. Ele está falando sobre inteligência. Ele acha que nós somos burros mesmo, tá? Mas um brasileiro impressionou o físico Albert Einstein, Juliano Moreira. Juliano Moreira foi um psiquiatra negro pioneiro na área aqui no Brasil da psiquiatria, e ele ficou conhecido por humanizar o tratamento de doenças mentais aqui no nosso país. Ele acabou com o uso de coletes, de grades, de camisas de força, por exemplo, e ajudou o país a ver com um pouco mais de empatia, né, as pessoas que tinham transtornos mentais. Ele era baiano, mas na época dirigiu o Hospício Nacional de Alienados. É o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil que ficava aqui no Rio. E aí sobre esse cara, o Juliano, e aí vale muito conhecer a obra dele, ele escreveu a seguinte frase. Vamos pegar aqui. Página 187 para quem quiser, hein? Vamos lá, aqui ele fala sobre o diretor. Visita ao Asilo dos Insanos, cujo diretor é um mulato e pessoa especialmente excepcional. Bom, de fato era o Juliano, né?
Vale até um vídeo só sobre ele. Se vocês querem assistir um vídeo só sobre a história desse cara, digam aqui que é o homem que Einstein achou excepcional, e ele era, né? Revolucionou a psiquiatria aqui no Brasil, trazendo tratamentos mais humanos, né, pra gente. Se você quiser, só falar nos comentários que eu faço um vídeo só sobre a história dele. Bom, de todos os lugares que o Einstein passou nessa viagem à América do Sul, ele gostou mesmo foi do Uruguai. Disse que encontrou lá uma genuína cordialidade, como poucas vezes ele viu na vida. Pessoas cordiais, receptivas. Ele gostou também da ausência de nacionalismo extremo. Achou as pessoas muito pacíficas, muito tranquilas, moderadas, né? Bem modestas e naturais. São as palavras, inclusive, que ele usa aqui numa tradução mais literal. E por onde Einstein passou aqui no Brasil? Bom, a viagem dele foi exclusivamente para o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, embora ele tenha comprovado a teoria da relatividade lá em Sobral, no Ceará, em 1919, ele nunca foi para o Ceará, nem chegou a visitar nessa vinda ao Brasil. Aqui no Rio, ele passou, gente, por Jardim Botânico, foi no Copacabana Palace, onde inclusive assinou aquele livro de ouro, que é o livro dos famosos que ficam hospedados lá, né? Foi ao Clube de Engenharia, também para a Escola Politécnica, a Academia Brasileira de Ciências aqui no Rio de Janeiro também, o Instituto Oswaldo Cruz, que é conhecido agora como Fiocruz, né? Você deve ter ouvido falar muito desse instituto importantíssimo, e ele inclusive autografou esse livro aqui. Eu tive lá na Fiocruz outro dia, gravei um vídeo muito legal para o nosso Instagram de lá, mostrando esse livro. Se você quiser, vai lá nas nossas redes, você acha lá esse vídeo. E por último foi ao Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, ali em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Até tirou essa foto aqui muito legal, olha que interessante. Ele está ao lado do meteorito do Bendegó, que é o maior meteorito de ferro encontrado aqui no Brasil. Esse meteorito sobreviveu ao incêndio, inclusive, está lá no Museu Nacional, né, nessa nova reabertura que o museu fez depois daquele incêndio que devastou o local ali há alguns anos, infelizmente. Bom, antes que eu me esqueça, ele também passou no Observatório Nacional, onde ele encontrou astrônomos, né, alguns pesquisadores da área aqui no Brasil. O Brasil não tinha uma faculdade de física nessa época específica, então o Einstein estava falando com as pessoas ali sobre o trabalho dele de forma geral. E aí, o Einstein era racista? Era xenofóbico? Bora para as conclusões? Vou dar minha opinião, que é baseada no que eu já li. Bom, tô falando do diário, né? Mas além do diário, vamos ter um compromisso absoluto com as informações. Aqui no nosso canal a gente pesquisa muito, tem todas as referências que eu usei para basear esse vídeo aqui na descrição. Você pode, inclusive, acessar e até rastrear de onde é que eu tô tirando essas informações. Isso aqui não é coisa gerada por IA, não é balela, não é invenção. Tá tudo aqui. Se você quer saber mais, vai na descrição e confere lá as referências. Estilo ABNT, até formatei para você, meu amigo. Aqui a gente coloca tudo bonitinho. Vamos aos fatos e também a minha opinião. Antes de mais nada, quero te contar uma coisa. O Albert Einstein, antes de xenofóbico, antes de racista, ele era um cara entediado. Bom, o Einstein se sentia muito entediado naquela época porque ninguém conseguia entender o que ele escreveu. Você imagina que hoje, né, as pessoas já têm dificuldade para entender a teoria da relatividade, nós estamos falando de 100 anos já depois, né, mais de 100 anos depois. Imagina naquela época, gente, o cara tinha acabado de revolucionar o entendimento do espaço-tempo, né, feito uma descoberta revolucionária e ninguém entendia porra nenhuma o que ele estava falando, gente, que é isso? Até me desculpa o palavrão, mas é para explicar melhor aqui o sentimento do cara, né. E aí ele já não conseguia explicar direito para as pessoas e ele teve que fazer uma jornada exaustiva de palestras trazendo explicações para as pessoas. Então patrocinaram essa viagem, era uma viagem muito cansativa, não tinha aviãozinho não, gente, era navio, muitas horas de navio de viagem, uma viagem pesada, enjoada, difícil, né, pesada. Ao mesmo tempo que ninguém entendia o que ele estava dizendo, o mundo enxergava Albert Einstein, enxerga até hoje, como uma celebridade. A teoria dele revolucionou a ciência, ele foi capa de diversos veículos de imprensa no mundo inteiro, e o cara virou um astro, né, um famoso no planeta inteiro, assim. E aí o Einstein acabou sendo forçado pela fama a fazer diversas viagens, foi patrocinado, e aí veio para a América do Sul para divulgar aí a teoria dele, né, para conversar com pessoas que ele tinha algum interesse também em entender. E aí cabe esclarecer também, gente, naquela época não havia televisão, as imagens eram muito raras, fotos, etc. Então, cara, primeiro, tava com um mau humor, sim, absurdo, puto pra caramba, porque ele tava fazendo essa viagem terrível. Ele não conhecia essas culturas, ele estava conhecendo pela primeira vez, então, como eu disse, não tinha televisão, não tinha revistas demais, assim, né, com cultura e tal. Então o cara vinha aqui ver os corpos pela primeira vez, a cultura, a comida, tudo pela primeira vez. Era um choque maior, né, do que a gente que vê vídeo hoje no YouTube, vê documentário, depois viaja, vai lá e vê e comprova que aquela coisa existe, né. Então era uma questão complicada. Mas vamos tirar os panos quentes aqui, sem passar panos? Sim, ele era uma pessoa xenofóbica, pelo menos até aqui, nesse diário aqui. Dá para ler aqui,
diversas questões e ele enxergava os europeus como pessoas mais inteligentes que outras pessoas que moravam em outros locais do mundo, especialmente aqui na América Latina, né? Dá pra ver que ele acredita que os argentinos, os brasileiros eram pessoas muito burras, né? Bom, o Albert Einstein, vocês sabem, era alemão, era judeu, e acabou deixando ali na década de 30 a Alemanha, perseguição dos nazistas, né, do Hitler para os judeus. Então, ele deixa a Alemanha e vai para os Estados Unidos. Então pode ser que esse cara tenha mudado de opinião ao longo desses anos. Eu não sei, assim, em relação à xenofobia não dá para medir. Mas aqui, sim, ele era xenofóbico. E racista? Bom, a gente vai responder essa questão por um ponto de vista mais complexo. Vamos lá. O que eu posso dizer, sim, nesse diário aqui, ele usava termos e expressões racistas. Não tem dúvida. Nos diários dele, ele não media palavras, ele usava expressões bem fortes, bem segregadoras, e acima de tudo, ele se referia às pessoas como macacos, mas nem sempre pela questão racial, é muito mais pela questão da inteligência, sabe? Mas ele fez elogios, né? Você viram aqui o Juliano Moreira, uma pessoa negra, um médico negro, revolucionário, ele falou aqui que o cara é uma pessoa excepcional, então tem que botar um pano aí também. Só que tem uma questão muito importante. O Einstein mudou muito a mentalidade dele depois que ele se mudou para os Estados Unidos. Ele chegou a se envolver lá, gente, com os movimentos sociais, movimentos civis da época, né, a luta antirracial, ou a luta por medidas antirracistas, né, melhor dizendo, acho que é a expressão mais correta. E até numa palestra em 1946 ele disse o seguinte, abre aspas, existe uma separação de pessoas negras das pessoas brancas nos Estados Unidos. E essa separação não é uma doença das pessoas negras, é uma doença das pessoas brancas. Ou seja, o racismo é uma doença, ele chama de doença de pessoas brancas. Já muda totalmente a visão, né? Ainda em 46, o Einstein publicou um ensaio chamado The Negro Question, a questão negra, né? Inclusive está aqui na descrição do vídeo, se você quiser ler completo. E ele coloca ali, se coloca no lugar do humilde, vamos dizer assim. Ele chegou até a dizer lá que ele tinha chegado há pouco mais de 10 anos nos Estados Unidos e critica muito o racismo estrutural e a segregação que acontecia ali nos Estados Unidos. Ele diz que o preconceito contra os negros era mantido pelo desejo dos brancos manterem os próprios privilégios, né? Exploração, escravidão do passado. Tá na descrição esse texto, vale a pena ler se você quiser, é só clicar depois aqui do vídeo, tá? Então, vamos falar a verdade, isso não apaga, né, o passado de discriminação, de termos raciais ali, tudo, né, de questões racistas, não dá pra passar pano, né? Mas ele se envolveu sim, ele colocou a cara a tapa para enfrentar os racistas nos Estados Unidos. Então, é um ponto pro Einstein, né? Ele não precisava fazer isso, podia ficar quietinho no canto dele, como muitos famosos fazem, inclusive hoje, né? Jogadores de futebol, quem nunca viu aí? Não vou citar nome, você sabe quem é. Tem muitos, né? Não é um só. Fato é que a gente não pode cometer um anacronismo. Com essa palavra? Palavra nova, né? Anota aí. Gostou? Essa aqui é legal, viu? Anacronismo é julgar o passado com os olhos do presente. Não é que as coisas antes, elas estivessem certas, gente. Longe disso, óbvio. Mas as pessoas tinham outros hábitos, outras culturas, outros limites. O acesso à informação, a cultura em si era mais limitado. Em 1925, quando o Einstein esteve aqui, gente, como eu disse, não tinha nem televisão. O rádio estava engatinhando aqui no Brasil, começando a se desenvolver. Os jornais impressos eram a principal fonte de informação. E mesmo assim, notícias mais locais, não era uma questão tão internacional, né? Você tinha informações de vários países, mas não era uma coisa como a gente tem hoje, né? Fácil acesso no YouTube. Então, assim, dá para passar um pano nisso aqui, pensar que aquele tempo era outro. Mas sem esquecer que sim, nesse diário ele escreveu coisas racistas e xenofóbicas. Se você curtiu esse vídeo, vale a pena ler o livro. Estou deixando na descrição o nome completo para você poder compartilhar e acessar esse livro da editora Record. Obrigado, inclusive, eles mandaram esse livro para nós aqui, então consegui fazer a leitura e trazer aqui alguns pontos de vista para vocês. Gente, esse vídeo, assim como todos do canal, são baseados em uma ampla pesquisa. A gente deixa tudo bonitinho para vocês aqui, não tiro nada da minha cabeça, eu conto com vocês para a gente fazer um trabalho sério e eu espero que você se aprofunde aqui no nosso Papo Bom. Vídeos semanais, estaremos aí sempre. E olha, se você não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estão aqui na descrição também. É só você clicar e se aventurar com a gente nas histórias. Curtiu esse vídeo? Compartilha com seus amigos. Não deixa de se inscrever no canal. Eu te aguardo para o nosso próximo Papo Bom na semana que vem. Valeu!